Olá, boa noite para você. A semana está só começando e, é claro, é sempre bom contar com o seu carinho e com a sua atenção. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Confira agora comigo os destaques de hoje. Crianças e adolescentes aprendem brincando, desenvolvendo jogos e muito mais. Tudo graças à realidade aumentada. E toda essa tecnologia também é usada na formação de futuros profissionais. A UF desenvolve pesquisas que prometem mais agilidade, qualidade e precisão em diferentes procedimentos. Você vai saber por que a esclerose múltipla atinge pessoas mais jovens. A doença pode ser controlada com a ajuda de medicamentos. Nós vamos falar também de refluxo, um problema comum, mas que merece uma atenção e até a ajuda de especialistas. Tem muito mais, o TV Notícias está só começando. Estamos sendo bombardeados de informação. Muitos recursos multimídia e até a educação dos mais jovens tem mudado em função de tanta tecnologia. Você já deve ter ouvido falar em realidade aumentada, né? A técnica já está sendo muito utilizada e, olha, vai muito além da produção de jogos. O que impressiona é como as crianças e adolescentes aprendem tão rápido e tão cedo a lidar com essa tecnologia. Com apenas 11 anos de idade, Lucas já está criando um jogo. Esse jogo surgiu baseado numa animação japonesa chamada Shingeki no Kyojin, traduzindo Ataque dos Titãs, e ele é para um jogo tipo Up to Down, que dá para olhar de cima, e a história é teoricamente um menino que sai para fazer uma coisa que sua mãe mandou e do nada começa a atacar uns titãs gigantes. Quem também é apaixonado pela tecnologia e já planeja criar um game é o Eric. Eu gosto muito de jogo e eu sempre quis fazer meu próprio jogo. Mas a tecnologia vai muito além da produção de games. A técnica da realidade aumentada, por exemplo, já é muito utilizada na publicidade. Só de pensar em leite com mensagens deliciosas sobremesas já dá água na boca, né? Futuramente, praticamente todas as propagandas que a gente for ver no shopping ou alguma coisa assim, vai ter esse aplicativo com a vendedora falando com você. Isso só da realidade aumentada. Já a realidade virtual, que também é um outro game que a gente utiliza aqui, uma nova plataforma, né, diferente da realidade aumentada, pode ser utilizada, por exemplo, na arquitetura, né? O Iago é formado em engenharia elétrica pela UFO e atualmente faz mestrado também na universidade. A paixão pela técnica da realidade aumentada começou ainda na graduação e agora ele trabalha com oficinas sobre o tema aqui nesta escola. Segundo o professor, esta nova realidade permite que os alunos possam realizar sonhos que às vezes na realidade real não poderiam ser realizados. O aluno trabalha com misturar a realidade virtual, que é os objetos 3D, o que não está presente no nosso mundo real, no nosso dia a dia, e ele mistura isso com a realidade dele através da câmera. Então ele coloca os objetos 3D que ele cria ou que ele consegue pegar na internet junto dele. Então ele consegue se ver com um personagem dos sonhos dele, algum personagem de desenho ou de jogo, e ele consegue, além de divertir e realizar esses sonhos, estar em lugares que ele nunca esteve. Este professor e pesquisador da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia conta que nos próximos 5 anos vai aumentar o uso não só da realidade aumentada, mas também da virtual. Até mesmo a forma de se comunicar na internet pode evoluir. Nos próximos 5 anos, a evolução de realidade virtual e aumentada é de uma expectativa de crescimento da ordem de 1.600%. Nenhuma outra tecnologia tem uma expectativa tão forte para os próximos anos. Há outros indícios que prometem e consolidam essa informação. Recentemente, o Facebook, numa jogada milionária, comprou o fabricante do óculos Rift e espera, em um curtíssimo espaço de tempo, que a gente tenha redes sociais integradas com realidade virtual, de tal forma que, usando o óculos, você tenha muito mais aproximação com aqueles que estão na tua rede. Se tão novos, esses dois dão um show na arte de aprender com tanta tecnologia, imagina no futuro. E com essa paixão pelo que fazem, a chance de ser um sucesso é quase que certa. Eu sempre gostei de programação e eu já estive procurando um curso de programação muito bom há muito tempo. E minha mãe, ela achou esse curso e eu vim fazer a aula experimental na hora. E assim que eu fiz a aula experimental, eu já sabia que era isso que eu queria fazer. E programação sempre me encantou. A minha ideia é terminar ele e divulgar um pouco no YouTube e ver se eu consigo ganhar algum lucro. Esses meninos aprendem brincando, não é mesmo? E com certeza vão ter um futuro brilhante.
Falando em futuro, alunos da Universidade Federal de Uberlândia, professores e pesquisadores também usam de toda a tecnologia disponível hoje na formação dos futuros profissionais e em pesquisas, que prometem mais agilidade, qualidade e precisão, graças às ferramentas que estão a serviço da ciência. Já imaginou um médico poder conferir o coração do paciente assim, fora do corpo, com a ajuda de um óculos que funciona como um mini computador? Por meio da realidade aumentada é possível simular o órgão. O objeto virtual emitido no paciente real pode auxiliar no diagnóstico e até mesmo para treinar com antecedência como será feita a cirurgia. A ideia é a gente fazer uso da realidade aumentada e projetar para que o médico possa ver em tempo real uma visão tridimensional do coração do paciente. No futuro, a ideia é possibilitar ao médico o uso da realidade aumentada também no centro cirúrgico. A gente consegue, com técnicas de realidade aumentada, projetar num visor para esse médico, no próprio coração, informações que são importantes para conduzir melhor a cirurgia. Essa é uma meta que nós temos para os próximos anos. A realidade virtual é tema de várias inovações. As pesquisas são desenvolvidas pelo Grupo de Realidade Virtual e Aumentada da UFO. O GRVA é formado por mais de 30 pesquisadores, desde a iniciação científica até o pós-doutorado. O professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e um dos coordenadores do grupo, Alexandre, explica qual é a diferença entre as duas realidades. Nos casos de realidade virtual, as interações se dão nos ambientes virtuais. Então, o usuário é apresentado a um ambiente virtual e interage com objetos do ambiente virtual. Então, as informações e trocas de informações são com os objetos virtuais nesse ambiente. No caso da realidade aumentada, as interações são com objetos virtuais, mas colocados no ambiente real. Então é como se nós estivéssemos amplificando a nossa condição sensorial. Quer dizer, eu dou condições àquele que está experimentando realidade aumentada de ter um sexto sentido. Eu olho, por exemplo, para uma parede e tenho uma informação de onde estão os dutos de energia elétrica ou de água da parede por uma projeção virtual em cima do ambiente real. O professor explica que a realidade virtual é usada no mercado para produtividade, educação e treinamento. Exemplo disso é o projeto que treina pessoas amputadas antes de receberem a prótese feita em material 3D. Por meio de um jogo, o paciente é treinado a lidar com situações do dia a dia. Aprende brincando. Ele treina o uso dessa prótese num ambiente de realidade virtual. Então a gente replica nesse ambiente a futura prótese que ele vai usar, colocamos ali tarefas para ele realizar, e essas tarefas a gente providencia em forma de um jogo, tarefas que ele tem que cumprir, e aí ele consegue aprender a usar essa prótese por meio de uma coisa que é divertimento, entretenimento. Então ele aprende brincando. E com esse ambiente, quando ele for usar a prótese real, ele vai estar mentalmente bem mais preparado para se adaptar à nova vida dele com a prótese. Nesse outro projeto, o capacete de realidade virtual ajuda a ver em tempo real uma subestação de energia. Os dois controles são usados para dar o comando. Assim, a pessoa consegue interagir com objetos virtuais. Esta é a realidade virtual imersiva. Outra pesquisa é a análise da subestação na realidade virtual semi-imersiva. Neste caso, os óculos deixam de ser necessários. Nós desenvolvemos, em parceria com a CEMIG e com a CGW, um sistema de realidade virtual para controle das subestações da empresa. Identificar o arranjo da subestação, onde estão os disjuntores, onde estão os elementos da subestação, de forma virtual. A vantagem é que você tem menos despesa de deslocamento e muito mais condição de aproximar o diálogo daquele operador que está no campo com o operador que está na sala de controle. Parceria importante da iniciativa privada, juntamente com a Universidade Federal de Uberlândia, no investimento na ciência e principalmente aí no ganho de produtividade até também para diferentes setores produtivos.
Amanhã tem bazar do Hospital do Câncer em Uberlândia. E com muitas peças com precinho bem camarada, a partir de R$ 2,00. Você sabe, toda a renda é revertida para o atendimento e tratamento dos pacientes no serviço de oncologia do HC. O bazar será amanhã, de 8 da manhã às 4 da tarde, no galpão, ao lado do estacionamento do Hospital do Câncer, que fica na rua Professor José Inácio de Souza, número 3267, no bairro Moarama. E depois do intervalo, você vai saber por que a esclerose múltipla atinge pessoas mais jovens. A doença pode ser controlada com a ajuda de medicamentos. Nós vamos falar também de refluxo, um problema comum, mas que merece uma atenção especial e até a ajuda de especialistas. Eu volto em instantes. Até já. Hoje o dia amanheceu bem nublado em Uberlândia. Teve até quem saiu de casa de agasalho, mas o dia foi quente em boa parte da região. Vamos à previsão para esta terça-feira. Em Uberlândia, o dia vai ser de sol e nada de chuva. Calor desde cedo, com mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Prata, o clima continua seco e a baixa umidade do ar prejudica ainda mais a sensação térmica. Temperatura mínima prevista de 20 graus e máxima de 28. Em Monte Carmelo, não chove nesta terça-feira e a temperatura varia entre 15 e 24 graus. Dia quente mesmo em Ituiutaba. Pela manhã, os termômetros devem marcar 20 graus. A máxima prevista é de 28 no meio da tarde. Já em Araguari, também nenhuma previsão de chuva. Terça-feira quente, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Estamos no meio da campanha Agosto Laranja, que pretende levar mais informação à comunidade sobre a esclerose múltipla. Um susto, mas não o fim da linha. A doença atinge principalmente os jovens. É de difícil diagnóstico, mas que pode ser controlada com a ajuda de medicamentos. Primeiro ele perdeu a força no braço, aí veio uma cegueira no olho esquerdo, a perda da sensibilidade em algumas partes do corpo. Eu tive alguns sintomas repentinos que afetaram algumas áreas do meu corpo e a médica associava eles com outras doenças como diabetes e outras coisas. Aos 33 anos, o diagnóstico, esclerose múltipla. Ali começavam várias mudanças na rotina do Guilherme. A partir daí, a minha vida mudou muito e mudou pouco ao mesmo tempo. Mudou muito porque a gente tem que conviver com a esclerose múltipla e ela nos traz um monte de dificuldades, de incertezas, né? É uma doença que não tem sintomas definidos e a gente não sabe o que pode acontecer, ou se vai acontecer, ou quando vai acontecer. Na esclerose múltipla, as células que deveriam defender o nosso organismo acabam atacando o sistema nervoso e provocando lesões no cérebro e na medula. A causa da doença ainda é pouco conhecida e tem sido alvo de estudos no mundo todo. Isso tem possibilitado que os pacientes tenham qualidade de vida e possam fazer atividades que quem não sofre com a doença faz. O sistema imune corrói uma capa protetora que cobre os nervos, conhecida como mielina. Os danos a essa capa interferem na comunicação entre ele, a medula e outras áreas do sistema nervoso. E a doença precisa ser tratada rapidamente, primeiro precisa ser identificada corretamente, precisa ser tratada com medicamentos. Existem vários medicamentos e cada vez mais os medicamentos são mais eficazes, mas não significa que todos os medicamentos vão poder ser utilizados em todos os pacientes. Cada paciente será diferente, será abordado de forma diferente, será tratado de forma diferente, porque a gente nunca terá 2 pacientes iguais. 2.300.000 pessoas convivem com a doença no mundo. Aqui no Brasil são 30 mil. Os pacientes têm em média 30 anos. As mulheres são a maioria. A proporção é de 3 para cada homem. A doença não é detectada com um exame. O diagnóstico é construído eliminando outras enfermidades. Eu diria que a gente não pode cometer 2 erros, ou não deve cometer 2 erros. Imaginar que diante de um diagnóstico desse, a vida desabou, que não tem mais nada para fazer, porque não é assim. As pessoas com esclerose múltipla, as pessoas jovens, elas podem estudar, namorar, casar, ter filhos, e assim, elas podem ter um punhado de coisas na vida, além da esclerose múltipla.
A esclerose múltipla não deveria se transformar no centro da sua vida. Então isso é uma coisa importante. Por outro lado, outro erro que a gente não deve cometer é o oposto disso, banalizar o problema e achar que isso é uma coisa simples, que é só tomar, porque não é assim. É uma doença com uma grande capacidade de causar problemas, dificuldades, limitações. Esclerose múltipla não é o fim da vida, né? A gente costuma brincar o seguinte, que eu tenho esclerose múltipla, mas esclerose múltipla não me tem. A gente segue falando de saúde. Você sabia que dor de garganta, tosse seca e rouquidão podem ser sintomas de refluxo? Nós vamos saber agora quais são as causas, tratamento e como mudar também os hábitos para levar uma vida mais tranquila, sem sofrer tanto com esse mal. Eu recebo aqui o médico Gerson Diniz Júnior, que é gastroenterologista. Doutor Gerson, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de refluxo, a gente percebe que é um problema mais comum do que muita gente imagina, né? Crianças, jovens e adultos aparentemente podem apresentar o problema, não é mesmo? Exatamente. Flávio, é um problema hoje muito comum e as pessoas, depois do diagnóstico feito, é que se realizam da quantidade de conhecidos que eles têm com o mesmo problema. Então, realmente é algo muito comum, coincidência muito alta na população. O que a gente pode falar em relação às causas? Um dos principais hoje que mais aumenta a secreção gástrica é o estresse e a ansiedade, que é o que nós estamos vivendo a todo momento. Olha só, em relação a esses fatores externos, a gente imagina que tem tratamento. Muda hábito de vida, melhora algumas condições, mas tudo tem tratamento, tem cura de verdade e é significativa para oferecer qualidade de vida para essa pessoa que enfrenta esse problema? Com certeza sim, Flávio. Tudo tem cura de verdade, mas a cura, ela depende das mudanças nos hábitos de vida. Então o paciente tem que ter essa consciência que ele precisa mudar. Então, ele precisa mudar seu hábito alimentar, ele precisa mudar sua maneira de viver. E caso ele faça isso, o uso de medicamento vai ser em intervalo curto de tempo e o refluxo vai ficar sob controle. Pode existir algum problema paralelo ao refluxo que talvez até desencadeie mais facilmente esse refluxo? Sei lá, a pessoa ela faz uso de medicamentos contínuos, que pode despertar alguma coisa, alguma rejeição, alguma coisa para a pessoa, ou não, a gente talvez confunde algumas características que são muito próximas aos sintomas de refluxo também. Não, existem sim problemas paralelos que podem potencializar o refluxo. Existem problemas orgânicos inerentes, como eu disse, desse esfíncter que fica entre o esôfago e o estômago, que podem, enquanto esse problema não for resolvido, esse refluxo não vai curar. Ele vai ficar sob controle, mas não vai curar. E esses problemas paralelos, como o exemplo que você citou, o uso crônico de alguns medicamentos, sim, potencializam esse refluxo. Enquanto o paciente tiver em uso desses medicamentos, esse refluxo não vai curar, vai ficar sob controle. Então a cura mesmo, como nós dissemos, depende de outros fatores, né, de vários fatores. Né? A ajuda de um especialista o mais rápido possível, principalmente em relação ao diagnóstico, é fundamental? É muito importante, né? Então é importante que ele procure, né, a ajuda de um profissional médico e que hoje tem várias especialidades aptas a cuidar bem dessa doença, desse problema. Agora, a ajuda de um especialista, sem dúvida, é algo que pode melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. Com certeza. Olha, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos e vamos voltar a falar mais, com certeza, sobre o assunto, que é muito importante. Obrigado, doutor Gerson. Eu que agradeço a oportunidade, Flávio, estamos aí à disposição. Obrigado. E daqui a pouco, trabalhos de conclusão de curso poderão concorrer em um concurso no Minascom. Você vai saber como depois do intervalo. E ainda, a atriz Patrícia Travassos faz palestra em Uberlândia nessa semana. Detalhes daqui um pouquinho. O TV Notícias volta já. Começaram hoje as inscrições para o curso de composição coreográfica, que faz parte da programação do Festival de Dança do Triângulo. O workshop é voltado para bailarinos, professores de dança, diretores artísticos, coreógrafos e todos que trabalham com a dança. São 40 vagas e é de graça. Os interessados devem solicitar o formulário de inscrição pelo telefone 3239-2819 ou pelo e-mail festivaldedançadotriangulo@gmail.com.
Estão abertas as inscrições para o concurso TCC Graduação. O aluno e professor do melhor trabalho recebem prêmio em dinheiro e têm a oportunidade de apresentar a pesquisa no Minascom, o maior evento da construção civil do Estado, que acontece em Uberlândia nos dias 11, 12 e 13 de setembro. Os detalhes com Gislene Rodrigues. Olá, Flávio. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de agosto e podem participar estudantes de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Design. Para ter mais informações, eu converso com Turíbio José da Silva, que é doutor em Engenharia Civil e professor aposentado da Universidade Federal de Uberlândia. Doutor Turíbio, conta pra gente o objetivo desse concurso de TCC. Bom, o objetivo realmente, no final, é premiar aqueles trabalhos de conclusão de curso que apresentaram um diferencial com relação aos demais. Isso já existe em termos nacionais, em teses e dissertações, que são o caso do estrito sensu. E é a primeira vez que nós estamos fazendo, então, com o trabalho de conclusão de curso, que é nível de graduação. E como será a avaliação desses trabalhos? Os critérios? Haverá uma comissão julgadora? Os critérios já estão no próprio edital, tá certo? Que vai ser avaliado nesses trabalhos. E a comissão serão várias, porque nós estamos esperando aí uma quantidade expressiva de inscrições e nós dividimos isso em instituições de ensino e organismo ligado à cadeia produtiva. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CREA, Instituto Brasileiro do Concreto, o Sinduscom, e várias instituições federais e também privadas de ensino. Para se inscrever, como é possível? Através do site, tem lá no link inscrição, e aí tem que preencher uma série de dados, tem que ter o aval do coordenador do curso, da qual ele pertence, que nós também temos que limitar para que venham os melhores trabalhos. Doutor Turíbio, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. O edital com todas as informações sobre como inscrever os trabalhos está disponível na internet, no www.minascom.com.br. E agora vamos falar de cultura, educação, promoção da pessoa com deficiência. Tudo isso vai ser tema de uma palestra com a atriz Patrícia Travassos em Uberlândia na próxima quinta. O tema, Qualidade do Ser. Toda a renda será revertida para a ACD. Quem vai falar mais com a gente sobre o evento e fazer o convite também para você aí de casa é o Flávio Lino, conselheiro da ACD em Uberlândia. Muito obrigado pela presença aqui hoje. É sempre importante a gente falar de um evento tão importante dessa proporção, porque toda a renda é revertida à ACD. E a gente está num momento que a ACD precisa disso, não é mesmo, Flávio? Sim. A nossa unidade, boa noite, Flávio, boa noite, telespectadores. A nossa unidade, ela completa agora 16 anos, no dia do aniversário da cidade, mas a nossa unidade, ela historicamente apresenta resultados negativos e essas ações são extremamente importantes para que nos apoiem na captação de recursos para a gente poder continuar com esse trabalho maravilhoso que a ACD executa. Nós temos uma palestra aí agora com a atriz Patrícia Travassos. É sempre importante, o tema também é de interesse de toda a família, não é mesmo? Sim, claro. Ela trata de qualidade de vida, e qualidade de vida é importante para todo mundo, né? Às vezes a gente se esquece ou não consegue seguir os bons conselhos, e ela, de uma forma bastante humorada, ela dá dicas de como a gente fazer a coisa certa para que a gente tenha qualidade e que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais longeva, enfim, mais feliz. Isso é importante. Flávio, reforça o convite para quem está em casa, todo mundo pode participar. Sim, o convite é feito a todos, estão disponíveis ingressos e meia entrada. Esse evento acontecerá dia 24 de agosto, às 20 horas, no Center Convention. Às 8 da noite, então, acontece a palestra. Eu vou reforçar para você aí de casa, eu fiz uma colinha aqui. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet no www.megabilheteria.com e também na portaria da Universidade Anhanguera, que fica na Avenida João Naves de Ávila. O número também eu vou olhar aqui, é o 785. Flávio, só reforçando então, quem quer conhecer mais a ACD e os trabalhos são desenvolvidos lá também, pode dar um pulinho lá, conhecer mais de perto o trabalho que é desenvolvido pelos profissionais? Sim, é um prazer receber as pessoas que quiserem conhecer as nossas ações. A unidade da ACD fica aberta de segunda a sexta. Nós atendemos crianças com deficiência e adultos, 60% são crianças,
40% são adultos, e nós estamos com a casa aberta para quem quiser nos visitar, para conhecer e descobrir uma forma também de poder nos ajudar. Sempre importante. Muito obrigado, Flávio, mais uma vez. Sucesso também. Eu que agradeço, Flávio. E o TV Notícias desta segunda fica por aqui. Boa noite para você e uma excelente semana. Tem mais informação a seguir no Jornal Minas, segunda edição. Um abraço e até amanhã.